Olá, tudo bem? Saudações a todos, eu sou Emildo Coutinho e esse é o canal Emildo Coutinho, o escritor. Pessoal, me enviaram hoje de manhã o vídeo do filho do irmão Cláudio Marsola, que é o presidente, o ex-presidente da Congregação Cristã no Brasil, CCB, um vídeo no qual o filho dele diz que usaram a enfermidade do pai para afastá-lo da presidência. Enfim, eu vou mostrar aqui um pouco do vídeo, ou talvez o vídeo inteiro, porque ele é curto, e depois eu vou comentar em relação a aspectos históricos, como eu ajo, o que eu penso, o que eu posso dizer sobre isso, porque tem gente me perguntando, eu acho que se eu escrevi um livro, dois, sobre a história da congregação cristã, seria bom também eu me manifestar. Então vamos ver o vídeo primeiro, aí eu vou dizer o que eu penso. A paz de Deus, Irmandade. Meu nome é Márcio Marsola, sou filho do irmão Cláudio, o ancião presidente na congregação. Queria muito agradecer a cara Irmandade, que tem junto com nós orado a Deus, pedido pelo servo de Deus, num pronto restabelecimento dele. Hoje trago boas notícias porque ele realmente está bem, recuperado, está firme e isso é motivo de grande alegria. Já estamos vendo o resultado da oração da querida Irmandade. Estamos aqui para dar uma publicidade para a Irmandade de algumas coisas que está afligindo tanto o servo de Deus como a família também. Muitas vezes situações criadas dentro do Brás, aonde a gente não sabia e agora está vindo a verdade à tona. Irmãos, se aproveitaram da doença do irmão Cláudio Marsola para arrumar uma maneira de tirá-lo, calar o irmão Cláudio Marsola. O que a gente gostaria realmente é um direito dele de resposta, porque até esse direito de resposta foi feito a escondido, ninguém se manifestou para que ele comparecesse a uma reunião. O ancião presidente sendo tratado dessa maneira, reuniões em paralelo, combinações para tirá-lo. Irmãos, aonde nós chegamos? Essa graça é pura, é maravilhosa. Nós vamos ter que retomar, irmãos, desde o princípio, aonde era por oração, o lado do amor que sempre foi pregado, que o meu pai exerceu com muita excelência, e a Irmandade sabe desse lado dele, no receber, no amor, no tratar, qualquer tipo de assunto, e está faltando nesse momento esse respeito, irmãos, não só com o irmão Cláudio, com o ancião presidente, está faltando esse respeito com a Irmandade. Não estão querendo dar ciência, nós estamos aqui para dar publicidade no que está acontecendo. Irmãos, vamos junto em oração, que o Senhor vai fazer o melhor por todos nós e por essa graça nós vamos sair desse momento difícil, fortalecidos. Deus que abençoe. Bom, vocês viram aí, então ao longo do século, desde o início dessa obra, que para mim, daquele primeiro batismo em 1913 em Chicago, sempre teve problema, cisma, divisões. O missionário que trouxe a doutrina para o Brasil, Luiz Franciscon, se retirou de vários ajuntamentos, geralmente perdia os prédios, começava com alguns poucos do zero, e assim foi ao longo do século, bem como também pessoas se infiltrando no meio do povo, semeando heresias, falsas doutrinas, sabedoria humana, e ele tendo que combater isso, ele e aqueles que estavam com ele, outros anciãos, escrevendo circulares, combatendo essas pessoas, e não somente nos Estados Unidos, mas até mesmo no Brasil, nos anos 50 e 60,
teve algo aqui que quase dividiu a obra. Ele mandou o Joaquim Alves, né, um ancião paranaense, vir da Bolívia para resolver questões aqui no Paraná. Isso na década final de 50 e início de 60, que aqui surgiu assim um movimento de uma doutrina severa, rígida, né? Era supostamente Deus revelando coisas absurdas, assim. Cada assembleia, que aqui teve um tempo que o Paraná fez as suas assembleias separadas e também os seus tópicos de ensinamento. E cada vez eram coisas assim absurdas, e o Joaquim Alves teve que vir para explicar e apaziguar os ânimos. E um ancião, que eu prefiro não mencionar o nome agora, pessoal, até porque eu tenho que apurar melhor isso e enfim, conheço os descendentes, prefiro não dizer, mas esse ancião também foi tirado ali do conselho, da presidência. Acho que ele ficou 1 ano. O que isso tem a ver agora com Cláudio Marsola? Tem a ver que a história continua. A primeira coisa que me veio à mente é porque também alguém pergunta, algumas pessoas, mas Cláudio Marsola foi política ali do Jorge Cury que colocou ele, daí fala do Nicolau, né, que puxaram o tapete, né, um outro presidente que só ficou 1 ano ou 2, não lembro agora exatamente, mas enfim, teve problema e foi afastado. A primeira coisa que me veio à mente é tipo, olha, será que o aqui se faz, aqui se paga? Eu assim, né, não sei, gente, eu não sei, essa é a verdade, eu só estou levantando questões, tentando alinhar com a história e com coisas assim que eu pesquisei, que daí trazem questões assim que não vêm muito ao caso, né? Depois a gente vai chegar nessas questões. Eu não fiz roteiro, então me perdoe que você me prolixo aqui, ficar pensando, enfim. Então veio a primeira coisa na minha mente, isso será que foi o aqui se faz, o aqui se paga? Quando ele diz assim que não foi ouvido, eu pensei, poxa, eu sempre ouvi isso, que as pessoas não são ouvidas. Mas até onde eu sei também, o conselho ouve as pessoas. Se nesse caso eu vi que o Nicolau na época falou que não foi ouvido, e agora o filho do Marsola disse que ele não foi ouvido, e outras pessoas também falaram que não foram ouvidas, simplesmente chegou assim, peremptoricamente, retirou o ministério, seja espiritual ou qualquer outro material que seja. Bom, sim, na minha concepção deveria as pessoas serem ouvidas, né? Eu acho que tem que ser ouvido, sem dúvida. Ir para a internet, assim, como o filho dele fez, eu não faria. Eu não faria. Aí até uma pessoa falou, olha, dizem que tem amor à obra, mas veja bem, se tivesse amor ia ficar sem se manifestar. Deixar quieto, porque isso aí vai causar escândalo, né? Já está aí bombando a coisa, né? Então, assim, eu só estou levantando as questões, ficam para vocês, né, opinarem aqui embaixo se quiserem. Alguns acham também que é por conta das construções simples, meio pré-fabricadas ali, que teve alguma coisa, e daí disse também que pessoas ricas no nosso meio, poderosas politicamente, se aproxima do ministério, ali já começa a envolver coisas e tal, que ele vem a ser política, né, também, né, e uma espécie de corrupção, talvez, assim, indicando pessoas ali para fazer tal coisa. Enfim, a gente ouve de tudo. O fato é que Deus está vendo tudo, essa vai continuar sendo a doutrina cristã, e eu acho assim, muita coisa ainda virá. Isso não me abala, não nos deixemos abalar por isso, porque ao longo da história, como eu falei, sempre foi assim. E na época de Cristo, e logo depois da sua partida também, nos 70 anos ali, né, um século menos que ficou essa doutrina preservadinha ali, tentando, já havia tantas lutas. E eu digo isso porque depois desse período, para mim, surgiu um monte de seitas e ela desapareceu. Ela desapareceu e ela ressurgiu nos últimos tempos. Então, mas esses séculos e séculos não teve a doutrina de Cristo na Terra? Gente, eu pesquisei. Assim, existiam os religiosos, boas vontades políticas, enfim,
mesmo os chamados, cultuados pais da igreja, que eram crianças na época de Cristo, também desvirtuaram, colocou coisa, tirou coisa, aconteceu isso, e eu não nego, assim, eu não escondo o que eu penso. Então, assim, se ficou 70 anos, um pouquinho mais foi muito. Depois, agora pessoas, a fé não morreu. Não digo, mas é a salvação. Salvação, quem sabe, é o Senhor. Mas pesquisando em todo o movimento religioso que eu vi, sempre encontrei algo fora, acrescentado, tirado. Então, se tiver na Terra, não ficou registrado, eu continuo indo atrás. Talvez famílias, pessoas que viveram e já viram que estava errado, mas ficou ali fazendo o quê? Né? Não tinha outro lugar para ir, ficou ali numa das inúmeras seitas, ou não ficou registrado isso. Ninguém sabe. Estou indo atrás. Tudo que me indica eu leio. Os pais da igreja, todos. Todos assim, não vejo assim o evangelho pleno. De jeito nenhum. Tá, voltando aqui, a questão do Marsola. Olha, a coisa vai continuar. Vamos ver no que vai dar isso. Eu sentia isso. Eu achava ele muito amoroso, gostava, né, acho ele muito amoroso, gostava do jeito que ele pregava, falava. Eu vi uma simplicidade, tanto no falar, no português dele, comparado aos outros. Eu via que os outros são mais estudados, são mais intelectualizados. Olha, aqui e ali eu vejo ideologias nas pregações. No Marsola eu nunca vi, mas ele foi o que disse ali quando abriram o microfone para o ministro bolsonarista, o André Gonçalves, ele falou, você é nosso irmão e pronto. E a gente sabe que não era assim, isso do Marsola. Então assim, e abriu lá os microfones numa reunião de mocidade, todo mundo sabe, né, ali e tal, o testemunho dele, que não deixa de ser bonito, mas isso é política, é ideologia, mas de todos do conselho eu vejo. Tem um que prega uma coisa assim que eu diria que é semear um pavor ideológico, assim, apocalíptico daquela coisa, olha como está o mundo agora. E muito inteligente, muito letrado, e chegou a pregar que os cristãos estavam sendo perseguidos na Noruega. Eu falei, mas até onde eu sei são católicos. Ele devia mencionar cristãos católicos. Que tipo de cristão? E quando deu toda essa coisa, a Venezuela entrou nessa crise, os boicotes lá, os embargos, tudo, e aquela perseguição às igrejas na Venezuela, os irmãos divulgaram, olha, a congregação, porque não se envolve em política de jeito nenhum, é totalmente a política aqui na Venezuela, está tudo em paz com a obra Congregação Cristã na Venezuela. Interessante isso, né? Isso eles não falam, beleza. Já um outro que eu também gosto prega contra as escolas e os professores, fazendo a linha assim, olha, não deixemos nossos filhos, né, sem muito ali amparo, porque as escolas tomam conta e contam como se nós, professores, diretores, tivesse tempo de fazer a cabecinha de 40 alunos e poucos na sala de aula, né, ideologia de gênero, e aquilo, e as escolas. Ai, meu Deus, não sabem nada. Então, assim, perfeito ninguém é. O que eu posso falar de mim para finalizar é que quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fui falar com o ministério, com o ancião, falei, irmão, que estou indo para o Brasil, voltando, eu quero te agradecer. Né? Despedida, ele falou, opa, que bom, vai ser bom, depois de 5 anos você voltar para o Brasil, lá você vai se alimentar, né? Não é um lugar só para congregar. Eu falei, irmão, isso é verdade, só que eu vou dizer algo para você, enquanto eu morei aqui, nesses 5 anos, Deus me alimentou, ouvi muito, Deus falar comigo através de você, dos outros anciãos que passaram por lá. Eu estou falando isso porque eu estou indo embora. Daí ele falou, então já que você está indo embora, eu vou te dizer algo. A gente pensou em te apresentar para cooperador. Por causa do inglês do irmão, que orava em inglês e tal, né? E nessa época, eu lembro que era culto de inglês, ninguém orava. Eu orava em inglês, pois falaram de mim. Uma irmã que, graças a Deus, não temos mais contato. Aí o Emildo orando de novo.
até comentei sobre o que aconteceu lá, que é a mãe de um ancião, daqueles que foram afastados lá dos que fizeram o golpe lá. É a mãe dele. Quase que eu falei, não, eu até falei para alguém, diga para ela que eu estou voltando, não vai ter mais minha oração em inglês. Não vai ter, ela logo vai estar livre de mim. Porque ninguém orava, gente, o culto era em inglês. Mas enfim, voltando ali, eu fiquei chocado quando ele falou, pensei, nossa, por causa do inglês, porque sinceramente, né, eu pensei, não tem bom testemunho? Não tem testemunho para isso, mas enfim, isso aí quem tem também, quem não tem defeito, mas enfim. Quando eu fui embarcar para os Estados Unidos, para o Brasil, na volta, um chinês implicou porque o meu passaporte tinha vencido e eu tinha ligado para o consulado e falou, não, você está voltando para o seu país, não tem problema. Pois esse chinês não se conformava, ainda chamou o chefe dele. O chefe dele disse, na minha frente, olha, tudo bem, ele está voltando para o país dele. Aí ele me falou, eu sou novo aqui nessa posição, não sei o quê. Ele não se conformava, eu falei, não, tem que ter um carimbinho aqui. Quase que eu falei, o teu chefe falou para mim me liberar. Nisso eu olhei para o meu colega lá, falei, olha, não estão deixando eu embarcar, minha mudança já vinda de navio no container. Aí eu lembrei disso, falei, gente, será que é vontade de Deus que eu fico aqui, seja cooperador aqui? Meu Deus do céu, eu que era porteiro, já não aguentava, porque daí você tá ali exposto, você vê aquelas pessoas que chegam, não olham na tua cara, aquelas que te tratam como empregado, que te ignoram, sabe, você vê tudo. E eu sempre gostei de terminar o culto no 9h01, eu já estou no meu carro e volto, e cada vez mais antissocial, por meu bem-estar, né, que eu não tenho assim muita condição sã de lidar com isso. E eu falei, agora, cooperador, meu Deus do céu, quando eu oro na igreja, que Deus me dá a oração, já me sinto acusado, imagina eu pregando. Graças a Deus consegui embarcar. O que eu quero dizer com isso é que nunca quis ministério espiritual. Eu tenho pena desses homens, no bom sentido, eu acho que são homens que, se Deus colocou ali, eles vão dar conta da coisa, devemos orar por eles, e historicamente é isso, sabe? Sempre teve esse tipo de coisa. Tem gente que falando se o Franciscão era contra isso, hierarquia. Não, gente, ele até escreveu com uma hierarquia na igreja e tal, ali, que eu tenho que uma hora falar sobre isso, mas gente, ele sempre foi um líder. Como não tem hierarquia, vira anarquia, quer dizer, outro sistema, sempre vai ter. Aqui no Brasil teve administração, as regionais, ele sempre concordou com isso. Então assim, ele também é meio paradoxal, a gente tem que saber, para não fazer como esses acusadores que não entendem nada sobre a história, sobre Franciscão, e ficam colocando atitudes e palavras na boca dele. Então ele aprovou sim a obra como que é, tem que haver o conselho, não é uma hierarquia no sentido de alguém ser mais importante. Não é hierarquia se você pensar, somos todos ovelhas, é isso que eu já disse, é isso que eu quero dizer, todos ovelhas. Se essas ovelhas, 5 ou 6 ali, ela faz parte do conselho, essas ovelhas, a responsabilidade dela é maior, mas ela não é melhor do que o que varre a igreja, o que cuida do pátio, o que faz a manutenção, ela não é melhor. E se ela se achar porque ela é arrogante? Só há um único pastor, que é Jesus Cristo. Então, visto por esse viés, não tem mesmo hierarquia. Tem cada um no seu quadrado cuidando das coisas de Deus, a administração, a parte material, a espiritual, tá me entendendo? Então, vamos parar de oba-oba, isso aí é um fomento para os acusadores, por isso que eu não gravaria, não tiro talvez a razão do filho ali, mas assim, precisava ir na internet fazer isso? Precisava? Olha, sinceramente, tem coisas assim que é só Deus que sabe, eu estou esperando. Mesmo que eu fosse o filho ou o pai aí, jamais faria isso. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Continuo achando o irmão Marçal uma pessoa que eu gostava de ouvir, gostava do jeito que ele falava, todos eles eu gosto, mas todos têm defeito, assim como todos nós. E nós, o rebanho de Jesus Cristo, devemos saber discernir e colocar cada coisa em seu lugar. Historicamente, sempre foi assim. Nos vemos na próxima e até mais.